E o programa Linha do Tempo está no ar para contar uma história emocionante. Prepare-se. A nossa convidada hoje é a designer de joias e empresária Emar Batalha. Muito obrigada, viu, Emar, por nos receber, por esse tempo aqui conosco. Obrigada a você, é um prazer receber um programa novo desse, todo mundo na expectativa. Assisti semana passada, ficou o máximo. Ah, que legal, que bom que gostou. Segundo programa, segunda edição, estamos aqui com você. E a Emar tem uma história muito interessante, gosta de ser identificada como capixaba, é de Colatina, tem 42 anos, é mãe do Gabriel, que hoje tem 18 anos, fez contabilidade, tem 5 lojas, sendo 2 em Vitória, 1 em São Paulo. Ainda no primeiro semestre inaugura de Salvador e Brasília? Espero, né? A expectativa é que agora em abril inaugure Brasília e logo em seguida a gente inaugura de Salvador. Tem um PDV, um ponto de venda em Nova York, carreira internacional aí em Também na expectativa do ano que vem, vamos ver. Nova York ainda é um sonho, né? E como tudo na minha vida eu vou construindo um sonho de cada vez. Então a ideia agora é fazer Brasília dar certo e a gente começar a construir o projeto Nova York para o ano que vem ou para o próximo ano. Olhando assim para você e quando eu comecei a pesquisar, a ver suas fotos, você tem um jeito assim muito sereno, calmo, tranquilo, mas você me parece uma pimentinha assim, né? Eu acho que quando criança, e a linha do tempo sempre começa pela infância, você deve ter dado muito trabalho para os seus pais, hein? Bastante. Sempre fui uma criança muito levada, né? Na verdade eu sou levada até hoje, eu sou geniosa, apesar de ser canceriana, mas eu brinco que eu tenho 10 minutos de canceriana e o resto é tudo leonina, entendeu? Mas eu sou bem brava, esse tonzinho de voz é enganador, assim. Mas o Linha do Tempo chega aos seus 11 anos de idade e nesse período você vive uma tragédia na sua família, né? Aos 11 anos, na verdade, eu perdi meu pai e minha mãe numa tragédia, uma tragédia familiar. E eu passei a ser criada pela minha avó. Na verdade, eu sempre convivi muito com a minha avó, porque minha mãe viajava muito com meu pai. E a história da minha família é uma história meio confusa, porque a família da minha avó é uma família muito pobre, muito humilde. E a família do meu pai já é uma família com mais posses, meu pai era fazendeiro. E meu pai conheceu minha mãe num posto de gasolina, minha mãe era frentista, 14 anos. Minha avó era analfabeta, de uma família muito pobre, daquelas assim, que meu avô era alcoólatra e botava todo mundo para dormir na rua. E os filhos tinham que dormir no meio da rua, assim, todo mundo. Ele botava para fora de casa. Então, é uma família que sofreu muito, que tem uma história, um passado muito pesado de sofrimento. Minha avó é neta de índios, que traz essa carga muito pesada. E isso tudo meio que muda quando minha mãe conhece meu pai, e meu pai tem um pouco mais de condição, isso dá uma mudada um pouco. Depois com essa tragédia toda aí, a gente volta a ter um período muito difícil na vida. A gente volta a passar fome, eu passei a morar totalmente com a minha avó e com meus tios, então a gente passou muita necessidade, assim, foi bastante difícil. Toda essa bagagem, essas privações que você passou nesse período, né, ao lado da sua avó e de todos os seus familiares, fez com que já aos 14 anos você fosse para o mercado de trabalho, fosse buscar uma forma de ter o seu próprio sustento? Eu acho que isso faz parte da realidade de hoje ainda, né, das famílias mais pobres, que as pessoas saem muito mais cedo para o mercado de trabalho. Na verdade, você busca sobreviver, e realmente quando eu falo em pobreza, é pobreza extrema mesmo, era de não ter um gás de cozinha, sabe, uma botija de gás, que antigamente era botija, não era gás encanado igual hoje. Então, de ter que cozinhar na casa dos vizinhos, de comer macarrão com farinha, coisa que ninguém nem imagina. Então foi assim, eu fui para o mercado de trabalho muito cedo e eu acho que a minha sorte é que, por mais que eu estava numa família muito humilde, mas eu estava pela história do meu pai, pela história de vida do meu pai, de financeira, a gente morava num bairro muito bom. Então eu
se eu tivesse morado provavelmente numa favela, eu não estaria aqui hoje. De repente, o que eu foquei no mercado de trabalho, eu teria focado igual as meninas hoje focam, sei lá, em casar mais nova ou infelizmente se prostituir. Sim. Você foi criada então pela sua avó, e a sua avó, uma senhora rígida, porém muito amorosa também, né? E eu acho que isso, como você fez o registro aí da questão da educação num bairro, né, com melhor qualidade, com melhor condição, pessoas com melhores condições, isso também fez diferença na sua orientação, na sua formação, no seu caráter? Não, total, assim, minha avó, por mais que ela é o que você falou, amor, eu acho que amor resume tudo. Minha avó era super protetora, era aquela assim, que a gente, que puxava a orelha da gente por qualquer coisa errada. Eu apanhei muito, muito, assim, olha, eu vou te falar, assim, ela infelizmente ela não tá mais aqui hoje, ela já se foi, mas se ela estivesse aqui hoje eu ia falar, nossa, eu podia ter batido um pouquinho menos, mas eu acho que valeu a pena, eu acho que deu certo, ela deu uma educação a gente muito honesta, muito correta, muito focada. Com muito rigor, né? E principalmente muito focada no que é certo, você ter claro o que é correto na vida. Já nessa época que você vai lá, começa como babá no bairro que você morava, você sabia que caminho você queria seguir? Você sabia, já tinha ideia de onde você queria chegar? Eu sabia que eu ia ser bem-sucedida, isso era uma coisa que eu acho que eu acreditava nisso, eu buscava isso, usando tudo isso que a minha avó me ensinou de sempre fazer o certo, mas eu corria atrás. Então, assim, eu sentia que eu tinha um diferencial, eu sentia que assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu tenho Deus na minha vida, não faço nada sem antes conversar com Ele, pedir as coisas. Toda vez que eu vou abrir uma loja nova, ou que eu vou trocar o ponto da minha loja, eu tenho uma conversa muito séria com Ele antes, porque é mais fácil, né, quando você entrega a sua vida na mão dele para Ele te direcionar, então fica mais fácil. Então, assim, uma das sensações que eu tinha, tem uma coisa que é engraçada, as pessoas falam, essa menina nasceu com o bumbum virado pra lua, que não sei o quê. Mas, assim, eu sinto que eu realmente, eu não escolhi Deus foi quem me escolheu, entendeu? Tanto que as pessoas sempre falaram assim, nossa, como você tem sorte. Eu acho que sorte não existe, eu acho que sorte você busca as oportunidades. Respondendo a sua pergunta, eu sabia que eu ia ser alguém, entendeu? Agora, o que eu ia ser, eu não sei. Mas a gente vai saber um pouquinho mais no próximo bloco. Nós vamos interromper, mas é muito rapidinho. Já já a gente está de volta. De volta ao programa Linha do Tempo, que hoje recebe essa moça bonita que parece uma princesa. Olha como ela é linda, a Emar Batalha, com essa história tão bonita. E aí nós voltamos a Colatina, lá na Instituto da Juventude, que você escolhe o curso de contabilidade, sendo que toda a sua história, principalmente a partir desse momento, é muito orientada para as coisas criativas, para a arte. E aí não entendia contabilidade, matemática, aquele monte de assunto assim, meio chato, meio engessado. Como é que foi essa escolha? Apesar de ser uma pessoa bem bagunceira, eu era muito estudiosa. Isso eu ensino pro meu filho até hoje. Eu falo, meu amor, você pode aprontar o que for na escola, mas se você é um bom aluno, ninguém vai brigar com você. Então, assim, eu sempre fui a primeira da sala de aula, eu era aquela que sentava na frente. Eu sempre fui muito boa em números, apesar de gostar muito dessa parte artística, de gostar de dançar, de gostar de criação, mas eu não sei o porquê eu desenvolvi uma paixão por número. E como eu estudei em escola pública, e na minha época você tinha que optar por um curso, era ou magistério, ou contabilidade, você tinha uma formação específica no segundo grau, eu optei por contabilidade. Acho que 70% do meu sucesso hoje está ligado à minha capacidade administrativa. Porque eu brinco que bons designs, o inferno tá cheio, entendeu? O difícil é fazer dar certo. Essa veia
da empresária surgiu ainda em Colatina com a loja de lingerie. Eu abri minha primeira loja, que foi uma loja de lingerie. Fiquei menos de um ano, eu acho, numa sociedade com a minha cunhada, e depois eu passei a loja para ela. Como eu não podia abrir uma joalheria na época, porque eu não estava muito certa, até porque precisava de muitos recursos. A gente está falando de investimento maior, muito alto. Né? Sim. Eu preferi antes abrir a loja de lingerie, vender lá dentro, para me sentir muito mais segura. E depois eu abri essa primeira loja, que era uma loja super pequenininha, devia ter uns 20 metros quadrados. E deu certo. E depois dessa eu passei para uma outra, que aí já foi de uma loja de 100 metros, aí já foi com a melhor marcenaria. O Linha do Tempo chega ao ano de 2001, em Colatina. Emar Batalha nesta loja de 100 metros quadrados. A designer ainda não apareceu, né? Você estava revendendo marcas fortíssimas. Você pode citar? Na época eu vendia Fauzi, Hatten, Alexandre Artikovic. Ou seja, você estava com uma loja abastecida, com uma estrutura abastecida, e com começando produtos... um relacionamento no mercado de Vitória. Na verdade, eu saía de Colatina e vinha atender, porque eu tinha um desejo, um sonho de abrir Vitória, igual hoje eu tenho de abrir Nova York. Sair do interior e vir para a capital. Conquistar a capital. Só que antes dessa conquista você tem uma outra tragédia, né? Passa por um outro momento muito difícil, que foi um assalto que você sofreu, que foi de proporção tão grande que mudou inclusive a trajetória e reorientou a sua trajetória, né, Mar? Na verdade, eu acho que são aquelas coisas que quando você recebe, eu lembro que por tudo isso que eu contei, lógico, a gente está falando aqui muito rápido, né? Não dá para eu te contar mesmo, eu tinha que escrever um livro para poder... Aliás, é uma boa ideia, né? Que é muito pior do que a gente está falando aqui. E quando você fala, olha, agora deu certo, agora eu vou começar a colher os frutos... Teve esse assalto e foi muito traumático, porque eu cheguei em casa de uma viagem e fui recebida com 2 homens dentro da minha casa, com uma arma na minha cintura, que já estavam dentro da minha casa com meu filho de refém. Meu filho tinha 4 para 5 anos na época. E que é assustador, né? Você entrar dentro da sua casa, uma pessoa te botar uma arma, aquela coisa que você vê também nos filmes, e você fala, isso está longe de mim. E me explicaram como ia ser o assalto, o que eles iam fazer. Assim, o delegado na época até falou, olha, você teve muita sorte. Se eu ouvisse de um delegado falar que você tem sorte naquele momento onde você perdeu 10 anos de trabalho, porque eu peguei profissionais. Hoje eu agradeço a Deus, olhando para trás, na época eu não me conformava, mas hoje olhando para trás, eu peguei profissionais, fui assaltada por profissionais que não fizeram nada nem para mim, nem para o meu filho. Mas assim, levaram 10 anos do meu trabalho, porque tudo que eu tinha estava ali naquela loja, estava postado naquela loja. Estava passando por uma separação na época, eu e meu ex-marido, a gente estava se separando e tínhamos nos separado já. Então assim... Um momento de transição mesmo, né? E é naquela hora que você fala, Senhor, de novo, porque não tá bom... tudo que eu já passei na minha infância foi outra perda. Começar do zero foi de novo aquele mesmo capítulo da minha vida, sabe? Assim, bom, zero, e aí? Agora o que eu faço? Na época até pensei em desistir, porque assim, eu falei, gente, eu vou fazer tudo de novo, eu vou estar à mercê de novo, de repente, de um outro assalto. Aquela menina lá, né, que tinha aqueles sonhos todos de ser bem-sucedida, também deve ter falado muito alto nesse momento de perda, né? Porque você pode parar no meio do caminho e ficar se lamentando. Eu falo que eu só gasto 3 dias para chorar. Mais do que 3 dias é muito absurdo, tempo, né? Entendeu? Vou investir no meu sonho, que é ir para Vitória, vou focar nisso. O momento não é o ideal, porque eu estava super mal financeiramente. Mas agora é o momento, entendeu? É daquele, né, dos momentos mais difíceis que surgem as boas oportunidades. E aí, a gente dá uma outra parada rápida aqui, você vai saber como é que se desenrolou essa história aí a partir do ano de 2001, Emar Batalha já em Vitória. Até já.
Emar Batalha, participando do Linha do Tempo, é a nossa convidada de hoje. E nós estamos agora no ano de 2002, você chega à Vitória após sofrer esse assalto, perder tudo, 10 anos de trabalho praticamente, mas isso ao invés de te enfraquecer... Você busca saídas, né? Que não tem remédio, remediado está, é mais ou menos isso. Então você vai pra frente. A designer surge nesse momento? Pois é, eu vim e mantive, né, minha loja em Colatina, porque é uma loja que estava já fortalecida, mesmo tendo sofrido assalto. Tem uma coisa que, graças a Deus, o bandido não pode te levar, é o seu cliente, a sua experiência, e isso ninguém te leva. Porque eu já fazia algumas joias específicas para alguns clientes. E aqui eu tinha essa mão de obra que eu não tinha em Colatina, que são os orives, que é toda essa estrutura de fabricação que eu precisava. Fui morar num apartamento de 70 metros quadrados, com uma pessoa que até hoje é meu braço direito na empresa, que ela morava aqui e me acolheu com babá, filho, papagaio, cachorro. E assim, porque ou eu abria o escritório ou eu alugava um apartamento. E aí aluguei um escritório pequenininho. E comecei, eu já tinha os clientes aqui em Vitória, já vinha fazendo alguns eventos. E aí lancei minha própria marca. E nesse um ano e meio de escritório, a marca foi se fortalecendo, a minha criação foi vendendo mais do que você revendia. Do que eu revendia. E veio essa pessoa que é meu braço direito, que é a Simone, que está comigo, que é minha amiga de infância, está comigo até hoje. Ela foi uma das grandes incentivadoras de, tipo, agora você tem que abrir uma loja de Vitória, não dá mais, entendeu? E abri, que é essa loja até hoje que a gente está, que eu espero esse ano conseguir trocar de ponto. E, sei lá, com 2 anos de loja eu já não conseguia vender mais nenhum, porque pra mim até nessa época era mais fácil manter uma coleção pequena e complementando com outras coisas, porque o desenvolvimento de uma coleção é muito sofrido. Você falar, meu Deus, o que eu vou... É muito mais fácil você comprar uma coisa que está pronta, olhar e falar, isso é bonito e meu cliente quer, do que você falar assim, o que eu vou inventar agora para agradar o meu cliente? O fato de você desenhar tudo. Eu falei, não é possível. Eu imaginei que você tivesse outras pessoas já desenhando na sua equipe. Não, até hoje. Até gostaria. Você desenha todas as coleções. Eu sou mega centralizadora, eu nunca vou conseguir ninguém que desenhe, porque eu acho, se você me perguntar assim, qual minha pior característica, eu vou te falar que é centralizadora, eu sou daquelas mandonas. Então assim, e eu acho que essa parte da criação é a parte que, na verdade, é que me dá mais prazer, apesar desse sofrimento todo, é a essência do meu trabalho tá aí, entendeu? E colocar isso na mão de outra pessoa... Não sei se não vai perder essa característica, essa informação minha. A loja da Praia do Canto, essa que nós estamos, é um sucesso. E aí você vai para o Shopping Vitória e abre a sua segunda loja. Outro sofrimento, porque eu acho que qualquer loja em shopping, quem é lojista sabe do que eu estou falando, é muito difícil, né? Você tem um custo operacional altíssimo. Não fecha sábado, não fecha domingo, são 2 equipes de venda. E foi também outro teste para minha capacidade, porque eu tive uma pessoa que trabalhava comigo, que chegou um dia aqui no Natal e virou para mim e falou, a loja já tinha 2 anos, ela falou, pelo amor de Deus, deixa eu te pedir uma coisa, fecha aquela loja, essa loja não vai dar certo. E eu fui, busquei uma parceria na época com a Natan, que ainda estava super no auge, são meus amigos até hoje. E trouxe outro movimento para a loja, de relógio, a parceria em relógio em couro. E falei, não, peraí, essa loja tem que dar certo, não existe essa palavra, não dá certo. Como que pode? Nada pode não dar certo. Vamos buscar um caminho. Mas, graças a Deus, também a loja está super consolidada e aí, ok. Tudo bem, tudo em paz, a loja da Praia do Canto consolidada, a loja do shopping consolidada, e eu comecei a viver em paz, tranquila, e aí uma vida não combinou feliz. Nada, né? Não combinou nada com esse espírito inquieto que essa moça tem, e aí você foi São Paulo. Pois é, aí
com a loja em Vitória, eu comecei, aí vem aquelas coisas de Deus, né, que eu te falei que não se explica. Eu comecei com uma série de amizades nesse mundo artístico, a Preta, que é minha amiga até hoje, que é uma pessoa super especial na minha vida, que foi, eu falo que ela é minha madrinha nesse todo esse projeto Fora do Espírito Santo. Ela veio num evento da minha loja e falou para mim, você tem que aqui em Vitória. Aqui em Vitória. Você tem que abrir em outras capitais. Eu comecei a sair daqui para mostrar minhas joias lá fora. Eu contratei em São Paulo, eu contratei uma assessoria de imprensa. Comecei a ter vários artistas usando minha joia, fortaleci um pouquinho a marca lá fora. Para então pensar em abrir a loja. E lógico que aí vem a parte do ego, né? Porque eu comecei a estar em todas as revistas, eu tive matéria de 7 páginas na Caras, tive 2 matérias seguidas, tudo que eu fazia saía na Caras, comecei a ter joias na Vogue, na Elle, e eu com loja aqui, sem ter loja lá. E aí o ego sobe na cabeça e você fala, nossa, eu sou realmente boa. Eu posso sair do Espírito Santo porque eu vou abrir uma loja de 280 metros quadrados, que aí eu 280 metros quadrados, com espaço gourmet para 40 pessoas sentadas. Uma viagem assim que eu posso, e fui abrir. E achei que eu fosse abrir no outro dia e que ia fazer fila de espera na porta da loja. Mas eu tenho medo de sentir medo de novos desafios, porque eu acho que o medo, primeiro que o medo não é de Deus, é bíblico isso. Então, e o medo, ele te atrapalha, ele te impede de dar um passo seguinte. Essa empreitada te gerou problemas, né? E São Paulo, realmente, a gente está falando de novo daquela fase que eu tive em Colatina, começou de novo uma fase muito difícil, porque não foi assim. Eu não tive fila de espera na minha porta, ao contrário, no começo a loja passava um mês sem entrar uma Viva Alma, porque São Paulo não é uma brincadeira. Você em São Paulo não é ninguém. Eu realmente entrei em pânico, assim, que durou mais do que 3 dias, porque com isso eu tive 2 hérnias de disco. Com 12 dias antes de inaugurar a loja, eu já não andava mais. Então eu cheguei para o meu médico e falei, ou você me opera e eu tento ir na inauguração da loja, ou se você não me opera, eu não vou, porque eu não tenho como andar. Então eu inaugurei a loja com 12 dias de uma cirurgia séria na coluna, de cadeira de roda, só levantei realmente na hora para receber os convidados. E que aí vem de novo o sucesso que você fala, peraí, agora deu certo. Porque a minha inauguração da loja de São Paulo foram 600 pessoas transitadas na inauguração. Um luxo. As pessoas não sabem de onde você veio, né? Você é um nome novo. E várias pessoas, são minhas amigas hoje, porque depois se transformam, são amigas e falam assim, nossa, olha, quando você veio para São Paulo, todo mundo comentava, nossa, aquela milionária que acabou de abrir em São Paulo. Me falaram que eu tinha pai milionário, que eu tinha mãe milionária. Hoje eu estou abrindo Brasília. Brasília é um mercado totalmente desconhecido para mim. Não é um mercado lógico. Eu tenho 10, 15 clientes, são meus clientes de São Paulo, que consomem através de São Paulo, mas eu não tenho experiência no mercado. Não conheço o comportamento. Só que hoje, por exemplo, eu já estou preparada para enfrentar esses 3 anos de dificuldade, entendeu? E com essa dificuldade toda veio a mudança para São Paulo. E com a mudança em São Paulo também, lógico, eu mantenho meus amigos aqui em Vitória, até porque eu tô toda semana em Vitória, entendeu? Por mais que as pessoas me cobrem, vou aproveitar para falar, gente, eu tô toda semana em Vitória, até porque meu filho mora aqui. Sou super cobrada quanto a isso, só que eu fico escondida no escritório, porque se eu não me esconder, a coleção não sai, entendeu? Então eu acabo levando uma vida mais escondida aqui, sem muita uma parte social. Aqui é um momento de imersão, de criação, de contato com a família, com o filho. Gabriel precisa do contato da mãe, né? E à noite não tem isso, tem meu filho, que claro. Eu deixo de sair à noite porque eu preciso estar com ele, senão eu nunca vejo meu filho. Sem dúvida. Então eu estou vivendo hoje uma outra experiência de vida. Hoje eu estou casada com uma pessoa super bacana, que é super meu companheiro. Essa ida para São Paulo acaba colocando na minha vida uma pessoa que hoje me dá todo esse conforto que eu nunca tive na minha vida. Minha vida sempre foi muito sozinha. Uma pessoa que tem a sua história, né?
claro que passou pela dor e pelos momentos de perda que você passou, deve saber valorizar muito bem esses pequenos momentos, né? E aproveitar e desfrutar dele de uma forma muito especial. Porque tem gente que não passa, né? Tem uma vida tão tranquila, tão equilibrada, tão linear. Tudo que eu tenho até hoje, assim, tudo. Engraçado que eu não perco essa valorização pelas coisas. Então, assim, por exemplo, eu entro no meu carro até hoje, eu entro e falo, nossa, eu não acredito que eu tenho esse carro hoje. Para quem vendia de porta em porta de ônibus, com 40 quilos, né? Eu pesava 48 quilos e tinha uma bolsa de 20 e tantos quilos batendo de porta em porta de ônibus. Lembrando daquela menina dos 14 anos, pode dizer, eu sou bem-sucedida? Eu posso dizer mais, eu fui muito mais além do que eu esperava. Na verdade, ser bem-sucedida para mim era ter um bom plano de saúde, poder fazer uma viagem por ano, poder pagar uma escola particular para o meu filho e poder ter uma casa própria. Então isso para mim era a realização. Eu acho que a pessoa que tem essas coisas que eu te citei, pode se dizer que é uma pessoa realizada. Sem dúvida. Então eu fui muito mais além do que tudo isso e sou uma pessoa super feliz e estou aqui aberta para o que Deus quiser me dar aí na vida. Eu vi uma entrevista da Preta Gil, que você citou como uma pessoa amiga, e eu percebi isso na fala dela, dizendo que o seu nome faz jus à sua história. E realmente, né, batalha, né? É com muita batalha. Para a gente encerrar, eu gostaria que você pudesse, o nosso programa tem o objetivo de inspirar as pessoas, e a sua história é muito inspiradora. Que você pudesse deixar uma informação assim daquilo que foi essencial para você passar por aqueles 11 anos, superar tudo isso e chegar até aqui. E jovem, muito jovem. Eu acho que assim, a palavra que eu acho que é o principal para qualquer jovem hoje que queira alguma coisa é determinação. É uma determinação sem fim, é daquele igual quando você está jogando um esporte que você gosta e que você está ali esgotado, mas você continua, você não para. Então, eu aconselho, eu dei uma palestra outro dia na UFES e essa eu acho que é a palavra para qualquer pessoa que queira fazer sucesso na vida. Seja muito, muito determinado. Muito obrigada. Obrigada, eu adorei. Mais sucesso, muito bom. Para você também. Foi bom demais te conhecer, viu? Prazer. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Como tem feito até agora. Nós todos. E você, eu sei que você está emocionado como nós estamos aqui, e eu já vou deixar o convite. Se você quiser ouvir outra história tão interessante quanto a da Aimar Batalha, volte na semana que vem, aqui no programa Linha do Tempo. Até lá.